Nesta aula, vamos ver algumas aplicações das EDOs de segunda ordem para vibração de molas. Então, qual é a ideia, né? A ideia é que nós temos uma mola, pode ser vertical ou horizontal, sobre uma superfície plana, e a gente prende na extremidade da mola um objeto de massa m. Bom, a mola, nesse cenário, ela tem uma posição de equilíbrio. Mas se a gente esticar a mola ou a gente comprimir a mola, isso vai exercer uma força. E quando a gente faz isso, a mola vai se movimentar. A gente quer descrever agora esse movimento. Então, para isso, a gente denota por x, né? Esse movimento vai variar com o tempo, ok? Então, a gente denota por x de t, que seria, né, imaginando já essa situação, x de t vai ser a posição que a mola está no tempo t. Tá? Então, essa posição é relativa à posição de equilíbrio da mola. Certo? Então, a bola tem uma certa posição de equilíbrio, quando você estica, ela vai ser deslocada. Quando você solta, ela começa a se movimentar. Então, x de t é essa função que a gente quer descrever. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso usando as leis da física. Tá? Porque, por exemplo, a gente sabe que se você esticar a mola x unidades em relação à sua posição original, sua posição de equilíbrio, a força naquele instante é proporcional a esse deslocamento. Vai ser a lei de Hooke. Então, a força vai ser menos uma constante, que é a constante da mola, multiplicada pela distância, que eu estou chamando aqui de x de t, tá? Que é x de t. Essa é a força que está atuando. Por outro lado, pela segunda lei de Newton, né? Força é massa vezes aceleração. Então, a aceleração é a derivada segunda da posição. A derivada primeira é a velocidade, a derivada segunda é a aceleração. Então, juntando essas duas coisas, nós obtemos que massa vezes a derivada segunda é igual a menos k vezes a posição. Tá? Ou seja, passando para o lado só, m vezes x duas linhas mais k vezes x igual a zero. Essa aqui é a nossa EDO de segunda ordem, que rege esse movimento. Tá? Observe que nesse cenário aqui a gente não tem resistência. Então, vamos agora estudar a solução desse problema, né, que vai descrever o movimento da mola. Tá? A observação aqui é que m é a massa e k é a constante da mola, m e k são constantes positivas. Isso aqui é importante. Muito bem. Como é que a gente resolve essa EDO? Nós já vimos antes. A gente olha a equação algébrica auxiliar, que é uma equação de segundo grau. Como não tem termos, né, de ordem 1, vendo a primeira derivada, a equação é só essa daqui. Como m e k são constantes, as raízes são complexas, né? Raiz quadrada de menos k sobre m, ou mais ou menos raiz de k sobre m vezes i. Essas são as raízes complexas dessa equação algébrica. E daí a gente deduz que a solução da EDO é uma combinação linear do seno e do cosseno, vezes essa constante daqui, raiz de k sobre m, que eu vou chamar de ômega. Tá? Muitas dessas notações vêm da própria física. Agora tem uma observação. Está aqui a solução geral, tá? Agora, a soma do seno e do cosseno é uma outra função periódica. Então, ela pode ser escrita também em termos só do seno ou só do cosseno. Como é que a gente faz isso? Isso é interessante. Então, você tem aqui uma constante C1, uma constante C2. Vou chamar de A a raiz quadrada da soma dos quadrados, de C1 com C2. Tá? De forma que C1 ao quadrado sobre A ao quadrado mais C2 ao quadrado sobre A ao quadrado é igual a 1. Okay? Então, como tem a soma de dois números positivos dando 1, a gente sabe que existe um certo ângulo, vou chamar aqui de delta, tá? Ok? C1 sobre A é o cosseno e C2 sobre A é o seno, ou menos o seno. A gente pode fazer assim também, constar o menos aqui, tá? Ok? Então, existe esse ângulo satisfazendo isso. Se você usa esse ângulo, a gente nota o seguinte. Se eu denoto por x barra, essa nova função aqui, A cosseno de ômega t mais delta, tá? Usando aqui, quem é o cosseno da soma? O cosseno da soma é cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, menos o seno do primeiro vezes o seno do segundo, tá? Ora, mas eu escolhi esse delta de forma que o cosseno de delta é C1 sobre A e o seno de delta é menos C2 sobre A. Tá?
aqui no cosseno da soma aparece um menos aqui, no seno de delta tem um menos aqui, então por isso que vai aparecer um mais aqui, ok? De forma que a gente pode cancelar esses a's e obtemos de novo a mesma expressão, C1 cosseno de ômega t mais C2 seno de ômega t. Ou seja, essa função é a nossa própria solução. Ou seja, a solução, como eu estava dizendo, uma constante vezes o cosseno de ômega t mais uma constante vezes o seno de ômega t, pode ser escrita, por exemplo, aqui só como em termos do cosseno. Tá? Quando a gente escreve dessa forma, a forma que aparece usualmente em aplicações, esses números aqui que surgem, eles têm nomes, são importantes. Tá? Esse ômega é a frequência dessa solução, a frequência dessa função. O A é a amplitude da solução e esse delta é o ângulo de fase. Tá? Bom, então, o que é que nós temos aqui? Essa situação física da mola, certo? O movimento da mola é descrito por essa equação diferencial ordinária de segunda ordem, e a solução geral está aqui, a gente já sabe como é, mas também pode ser escrita dessa outra forma daqui, essa forma que eu vou usar, tá bom? E aí, dessa forma, nós temos essas constantes aqui que têm significados mais físicos, a frequência, a amplitude e o ângulo de fase. Então, nesse contexto, vamos ver um exemplo aqui. O exemplo é o seguinte. Você fixa um objeto com massa 2 kg, uma mola, que fica em equilíbrio com um comprimento de meio metro. Tá? Para manter a mola a 0,7 metros, a 70 centímetros, é necessário aplicar uma força de 25,6 newtons. Então, se a mola for solta nessa posição, com velocidade inicial 0, a gente determine a posição do objeto no instante qualquer t, ou seja, determine a solução, determine esse movimento. Vamos resolver esse problema. O que é que esse problema diz para a gente? Vejam bem. Bom, aqui é o dado, a massa, a gente precisa desse dado fundamental, a posição de equilíbrio, mas essa informação aqui, a gente sabendo qual é a força necessária para deslocar, no caso aqui, 20 centímetros, né? Ou seja, 0,2 metros em relação à posição original, com esses dois dados, a gente descobre aqui qual é a constante da mola, ok? Então, se eu desloquei 20 centímetros, para deslocar 20 centímetros eu usei 26,6 newtons, sabendo desse dado, a primeira parte, a gente deduz qual é a constante da mola, tá? Porque pela lei de Hooke, a constante da mola vezes o deslocamento, 0,2, é igual à força exercida, 25,6. De forma que a constante de Hooke é 128 dessa mola, tá? Muito bem. Agora, descoberta a constante de Hooke, a gente tem a massa, a frequência ômega, a raiz quadrada da constante sobre a massa, tá aqui. Tá? De forma que ômega vai ser igual a raiz de 64, que é igual a 8. Então, a solução, por exemplo, a gente escreveu aqui assim ainda, é dada por uma constante vezes cosseno de 8t mais uma constante vezes seno de 8t. Bom, essa é a solução geral da EDO. A gente quer saber a solução particular para esse caso daqui. As condições que nós temos aqui, nós podemos deduzir quem são as constantes C1 e C2. Por exemplo, na posição que nós soltamos, a posição original, no tempo zero, a mola estava a 20 centímetros da posição original, ou seja, x de 0 igual a 0,2. Então, quando você aplicar aqui x t igual a 0 aqui, né, x de 0, o seno desaparece, o cosseno de 8t é 1, então você vai ter que C1 é igual a 0,2, ou seja, 1/5. Tá? E outro dado que foi dado no problema é que essa mola foi solta com velocidade 0, ou seja, sem empurrar, sem esticar, tá certo? Então, o fato de ter aqui velocidade inicial 0 vai dizer que esta solução, né, a derivada no zero é igual a 0. Então, a gente deriva a solução, que é a derivada aqui, menos 8C1 seno de 8t mais 8C2 cosseno de 8t. Quando você aplicar isso aqui no t igual a 0, normalmente isso aqui some, aqui vai dar 1, 8C2 igual a 0. Então, C2 igual a 0, de forma que a solução
1/5 do cosseno de 8t. Tá? Agora, esse caso, ou seja, aqui você tem isso aqui está dizendo que nessa situação ideal, a mola vai vibrar, né, para sempre. À medida que o tempo passa, essa mola vai ficar indo e voltando. Está aqui descrito, por exemplo, nesse caso aqui, por essa opção cosseno. Só que essa é uma situação hipotética, uma situação abstrata, teórica. Né? Normalmente, a mola para. Por que a mola para? Porque a gente tem alguma coisa que amortece a mola. Normalmente, o atrito. Tá? Então, a gente consegue também estudar esse caso. É o caso mais interessante. Tá? É o que a gente chama de vibrações amortecidas. Então, a gente vai considerar um movimento de uma massa, situação anterior, mas que está sujeito a uma força de atrito, no caso horizontal, ou uma força de amortecimento, por exemplo, o caso de uma mola vertical que está dentro de um fluido. Né? O livro lembra para a gente o caso, por exemplo, amortecedor de um carro, ou até o amortecedor aqui de uma bicicleta. Normalmente é assim que funciona. Tá? Então, como é que a gente descreve agora as equações para este caso? O que acontece aqui? Bom, aí a gente tem que fazer umas hipóteses matemáticas. A gente vai supor que a força de amortecimento é proporcional à velocidade da massa e atua na direção oposta ao movimento. Tá? Então, ou seja, isso é uma hipótese aqui teórica. A força de amortecimento é uma constante negativa menos c vezes a velocidade. O livro menciona que isso é uma boa aproximação para casos reais, tá? Não quero entrar no mérito aqui. Então, a gente escreve assim, menos c x', onde c é uma constante positiva, chamada constante de amortecimento. Isso modela vários casos interessantes, mas enfim. Bom, nesse caso, né, a força total vai ser dada pelas duas forças, a força restauradora, a força que a mola tende à posição original, mais a força de amortecimento. Essa vai ser a força total atuando agora. Tem não só a força restauradora original, mas essa nova força, a força do amortecimento. Então, pela segunda lei de Newton, né, essa força total, que é massa vezes aceleração, vai ser, no caso aqui, essa soma. Menos kx menos cx'. Que a gente arrumando, a gente vai encontrar uma equação desse tipo, que é um EDO de segunda ordem, linear, homogênea, com coeficientes constantes. Um dos casos que nós estudamos anteriormente. Então, o detalhe aqui é que o M, o C, M é a massa, C é a constante de amortecimento e o K é a constante da mola. São todas constantes positivas. Tá? Bom, a gente viu, lembrando aqui como é que resolve essa EDO. A gente olha para a equação auxiliar, uma equação algébrica do segundo grau. Tá? Então, está aqui uma equação simplesmente geral, aqui é a solução geral. E nós vimos que essa solução já tem um estudo dependendo dessas raízes, das raízes desse polinômio, dessa equação do segundo grau. Vamos ver o primeiro caso. O primeiro caso é que o discriminante aqui, ele é positivo. Esse caso, fisicamente, ele é chamado de superamortecimento. Então, matematicamente, significa que esse polinômio tem duas raízes reais distintas. Quando as raízes são reais distintas, a solução da EDO é dada pela soma das exponenciais, onde aqui o que aparece aqui são justamente essas raízes, essa é a solução geral. Tá? Mas tem uma observação importante, que é a seguinte: como as constantes são positivas, tá? Esse número aqui ele é um número positivo, de forma que essa raiz aqui é menor, ou seja, o que está aqui dentro é menor do que c ao quadrado, de forma que essa raiz é estritamente menor que c. Mas isso aqui, dizer que a raiz de c ao quadrado menos 4mk é menor que c, vai dizer que isto daqui é negativo. Aqui a gente já sabia que era negativo. Tá? Que aqui é negativo, aqui é negativo. E o m é positivo. Mas essa informação garante também que essa primeira raiz é negativa. Então, as duas raízes são negativas. Tá? Se forem reais, as duas são negativas. Então, a gente tem aqui uma soma de exponenciais onde os expoentes são negativos. O que acontece com o exponencial com o expoente negativo? Ela decresce rapidamente para zero. Tá? Então, essa é a situação nesse caso, chamado de superamortecimento. Então, fisicamente é o seguinte: se a constante de amortecimento for muito maior do que, né, for maior do que 4 vezes a massa vezes
a constante da mola. Nesse cenário, a gente tem que a mola, né, a solução é dada dessa forma e isso aqui vai para zero rapidamente. Então, a mola tende a parar rapidamente. Por isso que é chamado de super amortecimento. Não há oscilações, ela vai e para. A mola vem e para na sua posição, tá? Isso aqui é o que eu tinha falado, né? Existe uma força de amortecimento muito mais forte em comparação ao champo da mola ou a sua massa. Primeiro cenário. Segundo cenário chamado amortecimento crítico. É o cenário em que C ao quadrado é igual a exatamente 4mk. Nesse caso, matematicamente, a nossa solução só tem uma raiz real, né? Quando nós temos uma raiz real, ela própria é uma solução, está aqui, e a segunda solução nós vimos que é t vezes a solução original. Okay? São as duas soluções. Nesse caso, o gráfico típico de uma função assim é como está aqui. Ó. A função passa a ser negativa e depois tende a zero. Certo? Esse é um caso parecido, análogo ao caso 1, mas é chamado caso crítico por quê? Porque qualquer decrescimento na viscosidade, ou seja, no valor de C, se você diminui um pouquinho, aí a gente vai ver agora no próximo exemplo, isso vai começar a gerar vibrações. Isso é razoável, ou seja, numa situação física, isso é razoável que a constante de amortecimento, às vezes a gente pode chamar de viscosidade, tende a diminuir com o tempo. Então, por isso que é chamado de caso crítico. Isso é um caso que normalmente vai variar, vai mudar depois de um tempo, tá? Mas, enfim, a solução é parecida com o caso anterior, se for assim. Exponencial que tende a zero. E o caso 3, chamado de subamortecimento, é o caso em que as raízes são complexas. Tá? Então, aqui significa que C ao quadrado é menor do que 4mk. Tá? Neste caso, as raízes são complexas. Então, a gente tem aqui as raízes são essas daqui, menos C sobre 2m mais ou menos ômega vezes I. E o ômega, nesse caso, é dado por isso aqui. A constante de amortecimento aqui aparece. Certo? Bom, aí a gente viu que se as raízes são complexas, a solução geral da equação é assim. Então, aqui nós temos um exponencial com expoente negativo, mas nós temos essas funções aqui, seno e cosseno, que vão gerar vibrações na mola, tá certo? Como essa constante aqui é negativa, está multiplicando esse seno e o cosseno, fazendo que essas oscilações elas vão diminuindo à medida que o tempo vai aumentando, tá? Ou seja, e vai tendendo a zero, porque esse exponencial tende a zero. Então, nesse cenário, com essas constantes aí, C, M, K, você tem um amortecimento, mas a mola vai parando aos poucos e vai vibrando até parar, tá certo? O gráfico dessa solução, né, é um gráfico desse tipo daqui. Você tem uma função periódica, mas multiplicada por um exponencial que tende a zero, ela vai ficando cada vez menor, tendendo a zero. Tá? Esse é o gráfico típico dessa segunda solução. Bom, agora fazer um exemplo, né, para esse cenário com amortecimento. No primeiro exemplo que nós vimos, vamos supor agora que o objeto com a mola está imerso no fluido que tem constante de amortecimento 40. Tá? Então, vamos agora determinar como é que fica a solução, qual o movimento da mola nesse cenário. Lembre que nesse exemplo 1 que nós vimos, no exemplo 1, a solução que nós encontramos, ela, aqui, era um cosseno, ela era periódica para sempre. A mola, teoricamente, ia ficar variando sem parar. Agora, a gente vai colocar a constante de amortecimento nesse problema daqui, tá? Nesse problema, nesse exemplo 1. Vamos supor, nesse cenário, que a mola está amortecida. Bom, nesse exemplo, a gente já sabe quanto é a massa é 2 kg, e nós sabemos também qual é a constante da mola, tá? 128. Agora, a mola foi imersa dentro de um fluido com a constante de amortecimento igual a 40. Então, nesse caso, a EDO vai ser assim, né? Está aqui a massa,
constante de amortecimento vezes a velocidade, a constante da mola vezes a posição, igual a zero. Tá? Bom, a gente pode simplificar aqui por 2, chegar nessa EDO aqui. A equação algébrica auxiliar, portanto, é r² mais 20r mais 64 igual a zero. A gente pode resolver essa equação de segundo grau. As raízes são menos 4 e menos 16, portanto, a solução geral é essa. Agora a gente vai usar as condições iniciais para determinar C1 e C2. Eu acho que eu nem li. Tem um detalhe aqui, né? Ao iniciar da sua posição de equilíbrio, né? Determine a posição da massa se esse objeto iniciar da posição de equilíbrio com um empurrão para que a velocidade inicial seja 0,6. Então, com esse dado aqui, a gente vai encontrar agora as condições iniciais, tá? Bom, na posição de equilíbrio, significa que na posição 0, o seu objeto está em equilíbrio, né? X de 0 igual a 0. Tá? Então, essa é a condição dada. Agora, daqui a gente deduz, portanto, né, colocando t igual a 0, que C1 mais C2 é igual a 0. A situação, para ficar clara, a mola está em equilíbrio, só que você vai mover a mola a partir do ponto de equilíbrio, você vai imprimir uma força nela. Tá? Então, na posição 0, x de 0 igual a 0. Agora, esse segundo dado, né, para iniciar o movimento, foi dado um empurrão para que a velocidade inicial seja 0,6. Essa informação aqui está dizendo que o x' de 0 é 0,6. Foi dado um empurrão para que o primeiro deslocamento dela saia com essa velocidade. Então, ficou até fácil agora. X', esse é o segundo dado. X' igual a 0,6. Ora, solução geral é essa. Considere o x' menos 4c1 é elevado a menos 4t, menos 16c2 é elevado a menos 16t. Quando você aplicar aqui no t igual a 0, você vai obter essas exponenciais aqui viram 1, então menos 4c1 menos 16c2 é igual a 3/5. Bom, sabendo que C1 mais C2 é igual a 0, você consegue resolver isso aqui. Você vai achar que C1 é 1 sobre 20, portanto C2 é menos 1 sobre 20, de forma que a solução geral é 1 sobre 20 vezes E elevado a menos 4t menos E elevado a menos 16t. Tá? Por fim, vamos falar agora de chamadas vibrações forçadas. Então, a gente tem, né, nesse caso, a força restauradora da mola, uma força de amortecimento, mas o movimento da mola é afetado ainda por uma força externa, como chamar de F de T. Certo? Então, nesse caso, a equação é a mesma, só que em vez de ser homogênea, vai ser igual a essa força que foi impressa na mola. Certo? Essa é a diferença. Então, a gente tem a mesma EDO, linear de segunda ordem, com coeficientes constantes, porém não homogêneas. Tá? Então, esse é o caso que a gente chama de vibrações forçadas. Isso ocorre, por exemplo, que ocorre comumente, é o caso em que essa força é uma força periódica. Por exemplo, né, do tipo aqui, F0, uma constante vezes o cosseno de ômega 0 vezes T. Tá? Normalmente com ômega 0 diferente de ômega. O caso em que ômega 0 é igual a ômega, tá? Nesse caso, a frequência aplicada ela reforça a frequência natural da mola. E aí o resultado são vibrações de grande amplitude. Isso é o que a gente chama do fenômeno de ressonância. Tá? Bom, então é isso. Finalizar essa aula por aqui. E C2. Oi? Quanto tempo a gente vai viajar hoje? Depois, deixa eu terminar de gravar, eu estou gravando aqui. Tá bom? Já, mas não atrapalha que eu termino mais rápido. Eu termino já. Não atrapalhe não, que eu termino rápido.